Já é mais uma etapa vencida desse dia. Hoje eu tenho uma telespectadora ao vivo aqui me assistindo. Amém, vai dar tudo certo. Bora aqui com o meu super coffee, minha creatina, para eu poder existir. Mas o Senhor vai dando graça. Vou orar então para a gente começar, não perder tempo e ir direto ao assunto e aquilo que Deus quer falar com a gente. Senhor, obrigada por mais esse dia, essa terça-feira especificamente, que nós estamos aqui iniciando o nosso dia, a primícia do nosso dia, nos conectando com a Tua Palavra, nos conectando com aquilo que o Senhor tem para nós. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre a nossa mente e o nosso coração para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nos faz entender e compreender a Tua Palavra, a Tua revelação, para que, de fato, essa palavra entre em nós e haja transformação, Pai. Porque nós sabemos que a Tua Palavra é poderosa e eficaz para gerar essa transformação. Cabe a nós permitir que ela opere em nossa vida, que exista uma metanoia em nossa vida. E nós cremos que se nos colocarmos à disposição, com certeza o Senhor irá fazer essa transformação em nós. É o que nós te pedimos e nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito até aqui, por todo o amor, cuidado, graça e misericórdia derramado sobre nós. Obrigada, Jesus. Nós não merecíamos, mas ainda assim, o Senhor escolheu e escolhe diariamente derramar amor e graça sobre nós, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém. Bora lá então, segundo dia, vou fazer um breve resumo. Para quem não sabe, estamos estudando Provérbios 31, mais especificamente do verso 10 ao verso 31, que é o verso, é a parte em que foi escrito um poema para descrever exatamente como é a mulher virtuosa, ou, se nós podemos dizer assim, mulher ideal, que a Bíblia descreve como mulher ideal. Esse poema ele é escrito em ordem alfabética, então tem toda uma questão de rima nele e tal. Obviamente que quando traduz, foi sendo traduzido, ele se perde um pouco, mas ele tem toda uma questão poética. Ontem nós falamos sobre o verso 10 e o 11, e hoje nós vamos falar sobre... nós falamos sobre o 10, o 11 e o 12, e hoje nós vamos falar sobre o 13 e o 14. E meu bem tá abrindo. Vamos lá então. Verso 13 e 14, vou ler na NVT, tá? Ela, a mulher virtuosa, adquire lã e linho, e com alegria trabalha os fios com as mãos, como o navio mercante traz alimentos de longe, ou provisão, Em algumas versões está escrito provisão ao invés de alimentos. Esse episódio, na primeira edição, foi um dos episódios que mais repercutiu, assim, porque falamos muito sobre essa questão do navio. Mas calma que a gente vai chegar lá. Vamos por partes. Bom, tudo na Bíblia não está escrito de forma aleatória, gente. Cada coisa, palavra descrita e escrita tem um significado, tem um propósito. Qual é o propósito, então? Por que essa mulher adquiriu lã e linho? O que isso significa? Naquele tempo, em que esse poema foi escrito, em que o rei Salomão viveu ali, então, naquele contexto, tudo tinha muito significado. Então, hoje em dia, se você vai comprar uma roupa, você não se importa se essa roupa é de algodão, de linho, enfim. Você vai e compra uma roupa, porque aquilo te agrada. Antes, não. As roupas, elas tinham significados de acordo com os materiais que elas eram feitas. E para cada ocasião, principalmente religiosa, de um protocolo religioso, tinha-se um tipo de roupa a ser usado. E a lã e o linho têm um significado, representam na Bíblia pureza, justiça, santidade e retidão. Então, todas as vezes que vai sendo citado lã e linho na Bíblia, ela traz esse significado. Até quando vai ser construído, o templo, o tabernáculo de Moisés, depois o templo ali de Salomão, que era de Davi, mas foi Salomão que construiu.
existem várias coisas ali na parte interna do tabernáculo, do templo, que é de lã, que é de linho, estão sempre relacionados a pureza, justiça, santidade e retidão. Então, não existe outra opção, senão eu e você, como mulheres virtuosas, andarmos em pureza, justiça, santidade e retidão. Na primeira edição do Florescer, eu discorri mais sobre cada um desses assuntos. Não vou discorrer sobre tudo agora, mas basicamente, a pureza está no nosso coração. Não somos 100% puras e nunca seremos enquanto vivemos nesse corpo aqui. Mas o coração, ele passa por um processo de circuncisão, que nós chamamos, né? Então, assim como os meninos israelitas e judeus tinham que passar pela circuncisão, eu e você, quando aceitamos Jesus, confessamos Jesus, passamos pela circuncisão do coração. O que é isso? É onde nós filtramos o caminho do que passa para o nosso coração, do que entra e do que sai. Então, essa pureza, você instala ela no seu coração. A justiça, entendendo que a nossa justiça não é a justiça de Deus. Não vamos conseguir fazer justiça com as nossas próprias mãos. E ser injusto não condiz com a mulher que o Senhor está dizendo para nós, com a mulher virtuosa. A santidade, que é o processo da busca diária de santificação, né? De esvaziarmos de nós mesmas para que o Senhor cresça em nós. É um processo, não é de uma hora para outra. E a retidão, que é quando você escolhe, decide andar naquilo que é reto, naquilo que é moral, naquilo que a Bíblia diz que tem que ser feito e você faz. Ok? Então, essa mulher virtuosa, ela tem todos esses aspectos, ela carrega todas essas características, ela anda nesses caminhos, pureza, justiça, santidade e retidão. Mas, olha o que a Bíblia continua dizendo, ela adquire lã e linho, que carrega tudo isso, e com alegria trabalha os fios com as suas mãos. A alegria é a evidência de que nós estamos andando nesses aspectos. Não tem como eu dizer que sou uma mulher virtuosa, que sou uma mulher segundo a palavra de Deus, sendo que não existe alegria na minha vida, sendo que não se consegue ver alegria na minha vida. E eu vou explicar algo para você. A alegria é diferente de felicidade. Quando a Bíblia fala de alegria, a alegria é muito além de um sentimento. Ela sempre está relacionada a algo mais profundo e duradouro. O fato de eu estar feliz não significa que eu seja alegre. Existem pessoas que vivem momentos felizes, mas nunca conseguiram ser 100% alegres ou desfrutar de uma real e verdadeira alegria. E a Bíblia vai mostrar pra gente que essa real e verdadeira alegria só é possível ser vivida quando nós carregamos o Espírito Santo. Sabe por quê? A alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Vamos abrir lá? Gálatas 5:22. Esse famoso versículo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se eu e você dizemos que temos o Espírito Santo, a alegria precisa ser real na nossa vida. Não mais felicidade. O Senhor quer te dar muito mais do que momentos felizes. Ele tem uma alegria para você. Ele tem uma alegria profunda que vai ser instalada no seu espírito, que todo o seu corpo e a sua alma vão sentir. A felicidade que nós temos em coisas passageiras, no momento em que você está ali se divertindo com seus amigos, e tudo bem, não está errado isso, tá? Mas você sabe que só esses momentos não sustentam você. Você tem momentos, às vezes, muito divertidos com pessoas que você gosta, mas no momento em que você sai daquele ambiente, você vai para sua casa, para o seu momento ali sozinha, existe um vazio dentro de você. Existe uma falta de alegria. Porque realmente você está só desfrutando da felicidade. E Deus,
Nosso Pai está te convidando a um nível profundo, que é a alegria que Ele tem para nós. Só que para a gente ter essa alegria, a gente tem que adquirir lã e linho. Vamos andar em pureza, em justiça, em santidade, em retidão. E a alegria vai ser evidente. Como eu disse ontem, você não vai precisar provar nada para ninguém. É nítido. O que você carrega, você sabe que carrega. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Salmos 37:4. Eu amo esse versículo. Eu sempre falo ele para tentantes, né, que estão no processo de tentar engravidar. Porque quando a gente quer muito alguma coisa, a gente, enquanto não alcança aquilo, parece que nada mais consegue fazer a gente feliz. Enquanto você não tem aquele bebê, enquanto você não alcança aquele emprego, enquanto você não tem aquele namorado, eu não sei o que tanto almeja o seu coração. Parece que enquanto você não tem aquilo, você não consegue mais ter alegria. E o salmista está dizendo, busque no Senhor a sua alegria. E Ele lhes dará os desejos, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Não é que, faz isso que Deus vai fazer o que você quer. Não, é que uma vez que eu e você entendemos que a verdadeira alegria está em Cristo, está em Jesus, é Ele quem pode nos dar alegria, naturalmente, o meu e o seu coração se alinham com a vontade de Deus para a nossa vida. E aí não é que Deus vai fazer a nossa vontade, é que o nosso coração vai corresponder com a vontade de Deus para a nossa vida. E aí ele vai ter, obviamente, o prazer de conceder aquilo que o nosso coração deseja, porque é o que ele deseja também. Talvez aquilo que você está chorando, pedindo para Deus, Ele não vai fazer porque não é do desejo dele. Aquilo que está na nossa mão de realizar, a gente vai realizar. Deus não vai impedir você de fazer algumas coisas. Mas se você está clamando para Ele, para alguma coisa sobrenatural ou extraordinária que ainda não aconteceu, e Ele não respondeu, talvez seja porque Ele não queira isso para sua vida. Então, muda um pouco o coração. Senhor, eu quero viver a tua alegria. Eu quero colocar o meu coração na tua alegria. E eu tenho certeza que assim, o meu desejo vai se alinhar com aquilo que o Senhor tem para mim. Não quero mais desejar as minhas coisas, os meus prazeres, traçar os meus planos sem que o Senhor não tenha ali um selo aprovando. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Amém? Parte 2 do versículo, então. Como o navio mercante traz alimentos de longe, ou provisão. Navio mercante é o navio que faz longas viagens. É aquele que vem trazendo cargas pesadas, ele suporta ali tempestades, ventos, mas a sua existência é extremamente importante e necessária para que o comércio e a vida comum funcionem. Então, de fato, tem muitas coisas que chegam para mim e para você, né, no mercado, enfim, porque um navio trouxe, ou um avião, mas naquele tempo não tinha avião, então se falava do quê? Navio. Ele era utilizado para que a vida comum continuasse fluindo bem, mas era preciso um navio suportar uma carga ali pesada, enfrentar o oceano, o mar, a tempestade, para levar a outro continente ou a outra cidade o alimento e a provisão necessária. E Provérbios está dizendo que nós, mulheres, somos como esse navio. Ou seja, nós trazemos de longe, nós trazemos de fora para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso trabalho, coisas necessárias. E a gente sabe que tem coisas que só a gente faz, só a gente carrega. E quando a Bíblia fala que nós somos um navio, a aparência de um navio não é muito feminina, né? Não é muito delicada. Mas é porque, de fato, a beleza que nós carregamos, ainda que nós tenhamos uma feminilidade, né, de sermos mulheres, dentro de nós, a força que existe de ser charril, forte como um exército, é bruta. Então, de fato, nós somos mulheres, mas o sexo frágil, ele se atém só pela questão física e hormonal, mas a emocional é muito forte. Nós somos altamente resistentes, feitas para suportar muitos ventos, muitas cargas, mas, assim como o navio, que se você colocar
uma carga acima da que ele pode carregar, ele vai naufragar. Eu e você é a mesma coisa. Se a gente começa a carregar uma carga que nós não fomos feitas para carregar, somos feitas para carregar muitas cargas, mas existe um limite. E esse limite deve ser respeitado. Como eu disse na primeira edição, essa live repercutiu muito porque se você não determinar o seu limite, ninguém vai dizer para você quando você tem que parar. O limite da sua exaustão mental, sua exaustão física, sua exaustão emocional, da sua sobrecarga, enfim, o que te leva a ponto de um burnout até mesmo, só vai ser realmente determinado quando você se posicionar. Não espere os outros fazerem isso por você. Não fique com aquela mentalidade. Mas ninguém tá vendo o que tá acontecendo? Ninguém tá percebendo como eu estou? Não. Ninguém tá vendo. Talvez você disfarce muito bem. Ou talvez ninguém tenha a sensibilidade de perceber. Então, seja você aquela que vai dizer, até aqui chega. Eu vou dizer não. Começar a dizer não para as coisas. Não querer abraçar o mundo. Porque, sim, você tem a capacidade de carregar muita coisa, mas você tem um limite do que você pode carregar. E aí, o Senhor colocou no meu coração um texto de Números, onde Moisés, aquele que já tinha abrido o Mar Vermelho, tinha sido altamente usado pelo Senhor. Vamos dizer que ele tinha atingido um nível de espiritualidade que talvez eu e você não tenhamos alcançado ainda. Ele vira para Deus e fala assim, ó, não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, me mata agora. Olha isso, Moisés pedindo para Deus matar ele. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Mas assim, Senhor, eu não quero ficar louco. Esse povo, por quê? Vou explicar o contexto. Moisés libertou o povo, ok? Eles estão ali pelo deserto e absolutamente tudo que tinha que ser resolvido ou decidido era Moisés. Tudo. Então ele era líder, ele era juiz, era ele que falava com Deus e falava com o povo, então ele era o profeta. Tudo era Moisés. Ele estava ficando louco. E ele faz esse apelo para Deus. Me mata. Se for para continuar assim, me mata. Eu preciso de ajuda. E olha o que o Senhor diz para Moisés. Reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, o ambiente onde Deus ali falava com Moisés, para que estejam ali com você. E eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você e os porei sobre eles. E eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Números 11, do 14 ao 17. Amiga, se até Moisés, que abriu o mar, precisou de ajuda, o que te faz pensar que eu e você temos que fazer tudo sozinha? Já aprendemos que a força que carregamos ela é semelhante à força de um exército. Uma única mulher carrega a força de um exército. Sim, mas você já pensou se uma mulher se une a outra mulher? A força que nós vamos carregar juntas. Aquela famosa frase, a união faz a força. Então vamos parar com esse pensamento medíocre mesmo, de que nós temos que dar conta de tudo sozinha. De que a gente não pode pedir ajuda. De que a gente não tem como pedir ajuda pra ninguém. Que não, porque agora eu comecei, eu tenho que ir até o fim. Ei, pra que essa síndrome de herói? Eu não quero ter essa síndrome de herói. E eu estou falando pra vocês de algo que nesses 8 meses, de janeiro pra cá, eu vivenciei. De querer fazer tudo sozinha. Resolver tudo sozinha, não, porque eu consigo, eu dou conta. Tá, pode até ser que eu consiga e que eu dê conta, mas como eu vou chegar no final? Como vai ser a minha chegada quando o navio chegar lá atracar lá no litoral? Como que ele vai estar? Inteiro ou despedaçado? Eu quero estar inteira. Eu quero chegar na próxima parte do meu propósito inteira, não despedaçada. Nós precisamos aprender a pedir ajuda. Reconhecer o que nós não podemos fazer sozinhas. De fato, nós conseguimos fazer muitas coisas sozinhas, mas não precisamos. É possível tornar a jornada mais leve. Fazer a jornada mais leve. Dar as mãos.
caminhar junta. Não só com outra mulher, mas até mesmo com alguém da sua casa. Se abre com seu marido, se abre com seus irmãos, seus pais, eu não sei com quem você tem convivido no seu trabalho. Seja honesta. Não tem problema mostrar as suas fragilidades, contanto que você saiba para quem você vai mostrar. Às vezes você fala da sua vida, dos seus pontos fracos, para tantas pessoas que não te ajudam em nada, sendo que se você falasse para as pessoas corretas, você teria ajuda. Mateus 11:28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham. Jesus não vai até nós. Ele não vem até nós tirar o nosso fardo, tirar a nossa sobrecarga. Nós precisamos ir a Ele. Tudo no reino espiritual é posicionamento e comportamento. Tudo que você fala e que você faz move algo no reino espiritual. Não adianta só, eu queria. Você não tem que só pensar que você quer. Você tem que agir como quem quer. Você quer que o Senhor alivie as suas cargas? Você quer receber esse alívio do céu? Vá até Jesus. Porque Ele não vai sair do lugar dele. Porque Jesus não tem ponto fraco, tá? Você é o ponto fraco de Jesus. Não. Jesus não tem ponto fraco. Ele é absolutamente perfeito. Não tem nada de fraco nele. É eu e você que somos fracas e precisamos ir até ele. Então, se você não for até Jesus, como ele vai aliviar a sua carga? Como ele vai tirar esse peso que você está carregando em excesso? Peça ajuda, compartilhe e se lance aos pés de Jesus. Se lance, vá até ele com o seu coração rasgado. Jesus, eu não consigo sozinha. Eu não sei mais o que fazer. Se o Senhor não me ajudar, eu não sei o que fazer. E Ele, que é rico em graça e misericórdia, nunca vai dizer, vou pensar, vou avaliar. Com certeza, Ele vai te abraçar, tirar do seu ombro essa carga que você está carregando, que não era para você estar carregando, ou que por alguma razão você começou a carregar um pouco a mais, né? Você estava carregando o que era só seu e daí aos poucos você foi carregando um pouquinho a mais. Ele vai te ajudar, te auxiliar, tirar essa carga de cima de você. Porque Ele é exatamente essa pessoa que pode fazer isso. E Ele não... como eu disse, nós temos que pedir ajuda para outras pessoas, mas até mesmo outras pessoas vão ter os seus limites humanos. Agora Jesus não, ilimitado. Dono de todo o poder, ele pode fazer tudo o que é preciso para que você volte a sentir paz, para que você volte a sentir alegria, ou para que você passe a sentir alegria. Se você ainda não experimentou essa verdadeira alegria, ele está te convidando a viver essa transformação, adquirir aquilo que ele está oferecendo, viver em pureza, em santidade, em retidão, em justiça, obter essa alegria, porque você entendeu que existe um processo que você deve passar, uma carga que você deve tirar de cima de você, aliviar os seus ombros, para desfrutar do fardo leve que ele tem para nós. Nós só poderemos ser uma mulher virtuosa, uma mulher alegre, quando pararmos de carregar aquilo que não fomos feitos para carregar. Pararmos de carregar um peso que não é para nós. Amém? Eu espero que o Senhor continue falando no seu coração a respeito dessa palavra, que o Espírito Santo continue ministrando, porque não é minha, é dele, não sou eu, sou ele, e que ele é ele quem tem o poder para continuar operando na sua vida, ministrando no seu coração. Eu encerro a live e acaba, mas ele não, ele continua ministrando, ele continua trabalhando. Se você permitir. Amém? Permita o Senhor ministrar no teu coração, trabalhar na sua vida, tirar essas cargas do seu ombro. Eu tenho certeza que vai valer a pena e você vai falar, realmente, dava para ser mais leve do que estava sendo. Eu vou orar para a gente finalizar e abençoar o dia de vocês. Senhor, obrigada por mais uma live. Essa segunda live nós já estamos vendo, sentindo a tua mão trabalhar em nossas vidas. Em apenas 2 dias já é possível olhar e dizer
que a tua palavra de fato tem poder e que em coisas tão pequenas o Senhor pode transformar a nossa vida, uma vez que nós permitimos isso, Pai. Hoje eu quero te pedir, nos permita viver a verdadeira alegria. Nos permita experimentar da alegria que o fruto do Espírito carrega. Viver e provar dessa alegria, Jesus. Não queremos mais viver de momentos de felicidade, mas viver uma alegria completa, absoluta no Senhor. Pai, nos ajuda a carregar as cargas que precisamos carregar. Aqueles pesos que nós temos que carregar, que fazem parte da nossa vida, mas aquilo que não é para nós, aquilo que o Senhor não tem para a nossa vida, nos ajuda, Pai. Nós estamos aqui indo até o Senhor, nos lançando até o Senhor, para que o Senhor venha tirar esse peso e essa carga que não pertence a nós, para que nós possamos caminhar mais leves, caminhar da forma correta, chegar até o nosso destino e o nosso propósito inteiras. Não queremos chegar lá machucadas, feridas, desfalecendo de tanto peso que carregamos, mas queremos chegar bem, porque o processo, a jornada que o Senhor tem para nós é uma jornada leve e nós queremos viver dessa forma, Pai. Em nome de Jesus, esteja conosco ao longo desse dia, nos abençoa, nos livra de todo mal, nos dê um dia de paz, para que o teu nome também seja glorificado na nossa vida, Pai, que nós sejamos exatamente aquilo que a tua palavra pede para que nós sejamos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer a pose para vocês tirarem foto, que me pediram para tirar foto ontem. Olha aqui, minha telespectadora de hoje. Dá um sorriso ali com a mamãe. Não quer dar sorriso, gente. Tá meio dormindo ainda. Então vai, deixa a mamãe fazer o sorriso. Para quem quer tirar print. Pronto. Live encerrada. Nos vemos amanhã. Fique firme nas suas metas do dia. Que o Senhor te abençoe muito, muito, muito. Manda beijo. Poucas ideias. Beijo!